Eu acho que às vezes a lágrima da mãe é um pedido para Deus, né? É a maneira como ela se dirige. Tem uma frase que eu ouvi essa semana, fala assim: as lágrimas são as últimas palavras quando o coração perde a voz, né? Então, quando você não vê mais sentido, as lágrimas caem, as lágrimas têm um sentido, né? E hoje a gente vai falar sobre uma mãe, né, sem esperança e um Deus de esperança. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 ao 17. E o maior presente de uma mãe é o Jesus, é o nosso Jesus, é o Senhor, é o nosso maior presente. E é isso que nós temos que agradecer. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, quero agradecer ao Senhor pela vida de cada mãe que está aqui presente. É tão bom você ver mulheres fiéis e mulheres tementes ao Senhor. A tua igreja tem necessidade de mulheres fiéis e tementes que ensinam e educam seus filhos nos seus caminhos. Pais também, Deus, mas eu quero hoje particularmente agradecer às mães dessa igreja e às mães também espalhadas por esse mundo que cuidam e zelam pelos seus filhos. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ler a Tua Palavra, a liberdade que nós temos de meditar na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então diz assim, Lucas 7, do 11 ao 17, diz assim: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximado da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Amém? Aqui é um momento estranho, né? Uma multidão e uma outra multidão se encontram, duas multidões se encontram. Uma multidão caminhava cheio de esperança e de vida, e a outra multidão vem cheio de desesperança e de morte, né? Então vida e morte se cruzam na entrada de uma cidade, né? Na entrada de uma cidade. E essa multidão que vinha cheia de alegria, cheia de júbilo, elas estavam logo após o Sermão do Monte, né? Sermão que é o sermão mais lindo que tem, pregado pelo nosso Senhor Jesus. Jesus sai do Sermão do Monte e vem um homem, um centurião, e clama pelo seu servo. Jesus vai e cura, né, o servo do centurião. O centurião fala até uma coisa interessante, fala: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. E Jesus fala: vai, seu servo está curado. E ele vai para a casa dele e ele encontra o servo curado. E essa multidão, maravilhada com tudo que Jesus fazia, com tudo que Jesus falava, estava seguindo, cheio de alegria, cheio de júbilo, e encontra uma multidão, e a Bíblia fala que era o filho único de uma viúva, né? Que vinha num cortejo fúnebre, né? Eles iam sepultar esse menino fora da cidade, de uma pequena vila da Galileia, Naim. E essas multidões se encontram, né? Uma tomada de uma profunda tristeza, desesperança, né? E a outra cheia de júbilo. E essa mulher, essa viúva, né? Essa mãe inconsolável, né? Não tinha como. A gente às vezes pensa, onde eu tive num velório em Lorena, de um marido de uma prima minha, né? Um primo meu, e ela estava realmente assim, sem esperança, ela chorava muito.
E naquele momento você faz parte e você não sabe, muitas vezes, é até melhor que você não fale nada, né, às vezes. Então a primeira lição desse texto é a morte no caminho de uma mãe. Não é natural, certo? Não é natural um filho morrer. Geralmente a gente vive a nossa vida esperando que aquelas pessoas mais velhas, né? A gente até trabalha com a possibilidade da morte, não gosta de pensar nisso, mas as pessoas mais de idade, a gente acha que vai chegar um momento em que ela vai antes da gente, né? Quando morre uma pessoa mais nova, isso nos abala, porque não é natural, não é aquilo que a gente espera. E essa mãe, né, ela perde o marido, né? E agora ela perde o único filho. Esse detalhe é pesado demais para essa mulher. E toda a multidão que vinha no cortejo, que eram todos solidários a ela, ninguém podia oferecer nada diferente para ela. E a mente dessa mulher, como a mente de todo mundo que perde uma pessoa que ama muito, ela pensa muita coisa, mas o raciocínio não trabalha da forma que deveria. Porque a dor é tão grande que a resposta dela é lágrima. A resposta dessa mulher são lágrimas derramadas, né? A sensação de desesperança dessa viúva, sem o marido, agora sem o filho, ela enfrenta um futuro de pobreza, né, e isolamento. Por mais que as pessoas estejam ali naquele momento, vai ter o momento em que todo mundo vai se retirar e ela vai estar sozinha numa casa, sem o marido, sem o filho. E aí que a mente começa a trabalhar, né? E a gente sabe que uma das recomendações de Jesus no Antigo Testamento é que as pessoas olhem pelos órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros. Pessoas que geralmente ninguém olha, que são às vezes muito desamparadas, né? E nesse caso, ela não teria mais um marido que poderia trabalhar para sustentar ela, nem um filho, que seria a esperança futura dela. Mas muito mais do que a questão financeira, a perda desse filho para essa mulher, porque a mãe, e você, se você é mãe, você sabe disso, mãe nasceu para servir, não é assim? E servir não é uma coisa ruim, tá? Hoje em dia parece que se eu sirvo o próximo, eu sou bobo, né? Se eu sirvo o próximo, eu não estou agindo, eu tenho que preocupar comigo mesmo. Mas a natureza da mãe é servir. Servir o marido e servir os filhos. Uma mãe morre pelo filho, não morre? Você não morreria pelo seu filho? Uma mãe pede, às vezes, até, nossa Deus, me leva, mas não leva meu filho. Essa é uma oração que a mãe faz. Eu queria viver, e qual o sonho da mãe? Ver o futuro do filho de sucesso. Pegar um neto no colo, né? Então, a tristeza dessa mulher estava muito mais além do sustento que ela pudesse ter desse menino, mas muito mais do que ela não podia dar para aquele menino o que ela sonhou dar. Se doar para aquele menino, né? A Bíblia tem muitos momentos, tem a viúva, né, que acolheu Elias, né, que depois de sustentar Elias, o filho morre e ela fica desesperada, e Elias vai, ora a Deus e Deus ressuscita. Na Bíblia tem alguns casos de ressurreição e a gente vai falar um pouquinho mais por isso. Mas essa mãe, ela está realmente desamparada e desesperada, né? E ela derrama lágrimas e não sabe o que falar e também o que ouvir também. Não tem muito de consolo para ela, né? A presença às vezes ajuda, mas é muito difícil. Você não tem palavras para consolar uma pessoa assim, né? A morte no caminho. Uma morte inesperada, uma morte difícil. 1 Coríntios, Paulo fala assim que o último inimigo a ser vencido é a morte. Com relação à morte,
Nenhum ser humano tem resposta. Quem tem resposta sobre o destino e tudo é Deus, né? Mas Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, e Jesus venceu a morte. Amém? Nós passamos pela Páscoa e a gente falava, aleluia, Jesus ressuscitou, né? A morte não conteve o nosso Senhor. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa esperança que nós temos em Cristo é o que a gente tem que transmitir para as pessoas, né? Então a morte estava no caminho dessa mãe, mas também a vida, Jesus, estava no caminho dessa mãe. O versículo 13 fala assim, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Aqui tem uma questão, né? Na Bíblia fala sobre 10 casos de ressurreição, 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo, né? Uma dessas 10, uma é coletiva, né? Depois da morte de Jesus, mas 9 casos são de individuais. Eu falei que começa lá com Elias, e esse é o primeiro caso de ressurreição relatado no Novo Testamento, né? Operado por Jesus. Ele é o autor e o Senhor da vida e da morte. Ele tem domínio completo de todas as situações que a gente vive. E essa mulher, ninguém, nas duas multidões, ninguém sabia o que ele poderia fazer. Ninguém sabia o que Jesus via, né? Talvez a multidão que estava com Jesus falou, nossa, devia desviar desse caminho e ir embora, continuar com a nossa alegria, né? Agora cruza com uma, né? Seria melhor ignorar esse cortejo fúnebre. Mas Jesus não ignora o sofrimento. Jesus não ignora, né? Ele vê e enxerga nossas dores. Como ninguém enxerga, como ninguém vê, Ele olha para nós e Ele sabe as aflições que tomam conta da nossa vida às vezes. Antes de acontecer, Ele já sabe todas as coisas. E o texto fala assim, vendo-a, Jesus olha para ela. Eu acho que todas, até aquela multidão que vinha com Jesus na alegria, poderia identificar aquela mulher como a mãe de alguém que morreu, ou a esposa de alguém que morreu, que eles não viam quem estava dentro do caixão ali, né? Mas Jesus, ele enxerga ela por completo. Jesus enxerga cada um de nós por completo. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele sabe tudo que passa no nosso coração, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias. Então, quando fala Jesus vendo-a, ele viu essa mulher, tudo o que ele precisava ver daquela mulher. Nada está oculto ao nosso Deus, nada está oculto a Jesus, ao nosso Senhor, né? Então, ele olha para ela e um olhar que compreende todo esse quadro, tudo que está acontecendo, né? No meio da multidão, ele identifica essa mulher, ele identifica o sofrimento dela. E o que ele faz depois é algo que realmente assombrou todas as pessoas, né? E fala-se, vendo o Senhor, se compadeceu dela, né? A gente às vezes tem compaixão, a gente às vezes, quando a gente perde uma pessoa querida, e eu acho que Deus às vezes permite que isso aconteça, para que quando a gente vê uma situação, a gente se compadeça de uma forma, eu sei o que ela está sentindo, né? Eu perdi um irmão, e quando eu vejo alguém perder um ente querido, a gente sofre, a gente sabe o quanto que dói, né? E quanto que a gente fica inconsolável, né? E às vezes a gente não sabe nem como agir nessa situação. Ele vê as dores, ele se compadece das dores. Tem um texto em João 11, em que 2 irmãs e o irmão morre, Lázaro, né? Marta e Maria, elas têm, quando ele adoece, elas têm a total certeza de que se Jesus chegar, ele vai curar Lázaro. Elas têm a certeza absoluta que ele pode curar Lázaro. Então, elas mandam chamar Jesus, e Jesus, ele não vai de momento assim, eu vou que Lázaro está doente. Não, ele fala assim, não.
E ele fala algumas coisas que os discípulos não entendem. Ele fala, Lázaro morreu. Aí fala, como assim? E eles ficam meio assim, meio perturbados. Aí depois ele vai ver Lázaro. Ele não vai imediatamente, mas vai um pouco depois. E quando ele chega, Lázaro já está sepultado. E as duas irmãs chegam para Jesus e falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Né? E esse texto, João 11:35, fala assim, Jesus chorou. Né? Jesus chorou. Mas antes ele fala para Marta assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Né? Ele é a ressurreição e a vida. Os milagres de ressurreição na Bíblia mostram que Deus tem poder sobre a morte. Não é todas as pessoas que ele vai ressuscitar, não. Mas as ressurreições que tem na Bíblia mostram o poder de Deus sobre a morte. E é isso que a gente tem que ter convicção. E Jesus fala uma coisa que eu acho que ninguém de nós aqui no velório falaria. Não chores. Né? Quando a gente abraça uma pessoa que está chorando, a gente fala, chora, se derrama. Né? Parece uma coisa insensível. Ontem, no velório lá, na hora que eu abracei a minha prima, eu pensei assim, vou falar igual Jesus, não chores, mas eu não posso fazer isso. Né? Que ela ia olhar para mim e ia ficar assustada. Né? Não chores. Chora. Porque eu não posso fazer nada por você. Chora, vamos chorar junto. Mas Jesus não, Jesus ele sabe o que ele pode fazer. Ele fala, não chores. Porque ele já viu o que ele ia fazer, ele sabia o que ele tinha que fazer e é certeza absoluta que ele tem poder sobre a morte. Amém? Às vezes, eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu gosto muito, ele é muito bacana, mas ele é meio sem noção. Ele foi no velório e falou, meus parabéns. Né? Mas depois a esposa dele deu um beliscão nele, mas não, quando faz uma coisa dessa, não tem como controlar, irmão, você já foi, esquece. Eu sou capaz de fazer um negócio desse, que eu sou meio sem noção. Tá? No caso de Jesus, ele sabe exatamente o que ele tem que falar, e ele é perfeito, ele é todo poderoso, né? Ele pode mudar o quadro. Tem algumas coisas que ele fala assim para nós, não temas. A gente está num momento difícil que a gente não sabe resolver, ele fala, não temas. Né? Ele fala assim, o que quer que eu te faça? Ele fala para um cego, que eu torne a ver, Senhor, né? O que o cego vai falar para ele? Queres ser curado? Ele pergunta. Mas sabe, as perguntas de Jesus, elas chocam. As pessoas, a atenção delas se voltam para o que ele vai fazer. Essa é a noção do Evangelho. Quando você lê o Evangelho, quando Jesus faz uma pergunta, aquilo abre a nossa mente, abre o nosso coração para ouvir o que ele tem para fazer. E é isso que ele fala, não chores. Ele é mais forte do que a morte. O versículo 14 fala assim, chegando-se, tocou o esquife, ele toca, e todas essas duas multidões olhando ali, não sabe o que ele vai fazer, mas ele sabe, e ele toca o esquife, né? Parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. A autoridade que Jesus tem, né? E é interessante que fala aqui que o menino, né, ele sentou e ele passou a falar, né? A Bíblia não fala o que ele falou, mas ele devia estar falando, mãe, estou com fome, alguma coisa assim, né? Mas não sei, sabe? Fala que ele começou a falar que eu estou vivo, né? Ele mostra ali e eu fico pensando, tá? Toda a desesperança dessa mulher, quando ela vê o filho dela sentar e falar, não tem alegria maior. É a alegria de ver o filho, é a alegria de olhar para Jesus e encontrar o autor da vida. Encontrar aquele que tem solução para todos os problemas. Não tem nenhum problema que Jesus não possa
resolver, segundo o propósito e a vontade dele. Hoje eu não me abalo mais com a morte das pessoas. O que me entristece é a pessoa morrer sem Cristo. Isso que me entristece. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Ontem, o que eu mais pedia, para que eu tenha a oportunidade de falar com aquelas pessoas que estavam lá. Tanto nós, como fomos lá, as minhas irmãs estavam lá comigo, a mamãe estava lá, com o Lexotan, né? E o Lexotan deixa a mamãe evangelista, né? Glória a Deus, aleluia, né? Mas aí a gente começou a falar e Deus foi preparando uma oportunidade para nós, né? Tanto que o irmão dela, que é padre, ele pediu para mim ler uma palavra. E eu pude ler uma palavra naquele local, uma palavra de esperança para quem conhece a Cristo. Mas não é fácil. Não é fácil. A gente sente a dor da pessoa e a gente sabe que, para quem não conhece a Cristo, há uma desesperança completa. Mas quando Ele se coloca no nosso caminho, as coisas acontecem de forma maravilhosa, né? E Ele restitui, né? Aquele menino, aquele filho à mãe. Restitui a esperança àquela mulher que estava sem esperança. E traz esperança para toda aquela multidão, né? Tanto os que estavam alegres como aqueles que estavam tristes, ali se unem todo num olhar que só quem entende quem Jesus é, o que Ele é capaz, pode ter um olhar de admiração, de adoração, né? Aquela mãe, ela não tem mais olhos para nada. Os olhos dela é para o filho dela e para Jesus. Vocês imaginam que essa mulher não adorou a Deus naquele momento? E que as lágrimas dela talvez continuassem como lágrimas, mas não mais de tristeza, mas de felicidade, né? Chorando e olhando para Jesus, né? E quando a gente entende quem é Jesus, a gente entende por que algumas pessoas, algumas mulheres se dobravam, se prostravam diante dele e choravam, regavam os pés dele com lágrimas, enxugavam com os cabelos e perfumavam os pés dele, porque elas entenderam quem é Jesus. E aí, quando a gente entende quem é Jesus, o que ele é capaz, não tem como a gente ficar impassível. E é o que acontece aqui no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor. Todos ficaram possuídos de temor. Um homem simples, nascido de uma manjedoura, que a vida dele foi destinada a um propósito maior de redenção e salvação, a uma humanidade perdida, né? Uma humanidade que estava morta e está morta nos seus delitos e pecados, né? E às vezes a gente tem pessoas que a gente conhece, talvez mães que tenham filhos que estão mortos, estão andando, estão trabalhando, estão fazendo um monte de coisa, mas estão mortos. E o pedido que nós fazemos e devemos fazer é que esse Jesus se coloque na vida, de frente a essa pessoa, né? Efésios 2:1 fala assim: Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Eu estava morto, perdido, totalmente perdido, e Ele me achou, né? E falou: levanta, Manuel, eu vou te dar um castigo, você vai ser pastor. Não, é bênção, irmãos, é bênção, tá? Bênção do Senhor. Ele me trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz. E isso é tão especial. E essa multidão ficou possuída de temor e glorificaram a Deus. Adoração coletiva, né?
e fala: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Sabe quando a gente fica naquela e tal, e Jesus está presente, e a gente percebe a presença dele, e às vezes a gente vive uma vida cristã tão rasa, porque a gente não percebe que ele está aqui, amém? Ele está aqui, irmãos. E ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a vida de pessoas que estão aqui, ele pode mudar a vida de pessoas que nós amamos que não estão aqui. Ele pode mudar a vida de filhos que estão longe dele. E ele pode falar assim para você como mãe: não chora. Não chora. Porque eu vou ressuscitar o seu filho. Vou tirar ele das drogas e vou trazer ele para a luz do Senhor. Eu vou livrar ele do vício, eu vou livrar ele do pecado e eu vou trazer ele para a vida, para junto de mim, para caminhar comigo. Esse é o nosso Deus. E aí tem uma coisa que é interessante. Eu não sei, mas não tem como, se você conheceu a Jesus e o que Ele é capaz de fazer pela sua vida, e você não divulgar o que Ele tem feito. Fala assim no 17: essa notícia a respeito deles divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas começou a falar, ó, ele fez isso. A mulher estava vindo desesperada, aquele cortejo fúnebre, e aí ele parou e falou: não chores. E aí ele falou: levanta, menino. E ele restituiu o menino para aquela mãe, e aquela mãe abraçou o filho. E o filho nem sabia de nada, né? Porque eu acho que é interessante isso, o filho não sabia de nada. Ele tinha morrido e de repente acordou ali no braço da mãe dele, e a mãe dele chorando e tudo. E aí ela conta ao filho: aconteceu isso, esse homem aqui, ele fez isso com você, esse Jesus aí. E eles falavam para ele que era o Messias, tem falado que ele é o Messias. Eu creio que ele é o Messias, eu creio que ele é o Todo-Poderoso, porque Deus nos visitou, né? Essa é a chave. Proclamar quem Jesus é e o que ele fez. Você conta seu testemunho sempre? Eu estava naquela vida ali, vivendo a minha vida, cheia de orgulho, cheio de pecado, né? Aí uma pessoa veio falar de Jesus para mim, eu fiquei bravo com ela e tudo, porque ela deu a entender que eu não tinha salvação em Cristo, e aí depois eu fiquei me perguntando: será que eu tinha mesmo? Aí eu entendi que eu estava perdido, mas fui achado pelo Senhor. Jesus continua ressuscitando mortos. Amém? Amém. Você crê nisso? Ele continua ressuscitando mortos. Hoje mesmo, nesse dia, muitas igrejas têm pessoas sendo salvas pela pregação do Evangelho. Amém? Em todo lugar. Moçambique, lá em Yanomami, amém? Lá no Japão, o pastor Luiz Ueda, que esteve aqui na quarta-feira com a gente, né? Na Índia, dentro do mundo muçulmano, né? Sabe onde tem muitas pessoas se convertendo? Na China, em igrejas subterrâneas, igrejas escondidas, em que a pessoa louva a Deus sem emitir voz. Né? Muitas pessoas ficam contentes quando eu canto sem emitir voz, que eu não atrapalho o louvor, né? Lá eu daria muito sucesso. A pessoa: nossa, que voz linda sua. Só vendo meus lábios movimentar para o Senhor. Assim como Ana, né? Ana estava lá também por causa de um filho que ela queria ter, e o homem falou: ela está bêbada, está falando ali, mas não fala nada, né? Mas ela clamava a Deus. Quantas mulheres na Bíblia, mães abençoadas, né? Desde Sara. E várias mulheres que não podiam ter filhos, né? Maria mesmo, eu acho bonita a história de Maria, que na cruz ela estava ali chorando pelo filho morto na cruz, mas na ressurreição ela olha e vê o filho dela, né? Que venceu a morte, em que todas as promessas do Antigo Testamento mostravam, né? O servo sofredor que venceu a morte e nos deu vida, né? Então, Jesus pode estar falando para você: mãe, não chores, porque eu estou aqui presente, se alegre com a minha presença.
E a sua preocupação é minha. Eu tenho compaixão, eu sinto o que você está sentindo e eu vou agir nessa situação. Amém? Ele vai agir, né? Mães, vocês que geram, né, por 9 meses, né, uma criança, e depois quando ela nasce, você fica cheia de alegria, né? Saiba que quem permitiu que seu filho vivesse é o Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. E Ele pode restaurar famílias. Ele pode restaurar a sua família. Se você está aqui hoje, mas tem um filho seu que está perdido, está longe, clame ao Senhor Jesus. Se faça presente na vida do meu filho. Essa é uma oração que agrada a Deus. Essa é uma oração que agrada a Deus. Clamar pelos seus filhos. Por mais que ele esteja longe. Amém? Amém. Eu queria fazer um desafio para você como mãe, que você... Todas as mães, se levantem aí, só as mães. Eu queria que você se levantasse. E se tem algum desafio que tem sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, eu queria que você levantasse um clamor para o seu filho nesse momento. A gente vai clamar junto, para que Jesus ganhe mais pessoas. E se não é filho seu, é uma pessoa que você ama como um filho, olhe por ele, né? Uma coisa que Jesus faz por nós como igreja é amar pessoas que não tem parentesco nenhum, não tem o nosso sangue, mas a gente começa a amar, né? Às vezes eu pego a foto do jiu-jitsu e eu falo, está faltando uma pessoa do jiu-jitsu, por que não foi? Interessante, a gente vai pôr na mente aquelas crianças que vêm no jiu-jitsu, falta uma, a gente sente falta, não é? A gente sente falta das pessoas. Mas eu queria que você agora fizesse uma oração aí para o Senhor. Senhor, eu queria colocar meu filho diante do Senhor, né? Que ele possa ser assim, ou filho ou filha, que o Senhor possa se colocar no caminho desse meu filho, e que ele possa te adorar, né? E você que é homem, eu queria que você orasse pela sua esposa. E se você não conhece a Jesus como Senhor que cura, que salva, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Receba o Senhor Jesus como Senhor da sua vida nessa manhã, que Ele vai te dar vida. Faça uma oração, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Porque como que eu vou interceder por uma pessoa sendo que eu ainda não me rendi ao Senhor? E o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida, e eu quero servir ao Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar todos de pé, e você que é pai, você que é marido, você que é filho, se você puder estar perto da sua mãe, ore com ela. Pode sair do seu lugar, vai lá e ora. Eu vou orar com a minha mãe, eu vou orar como família, junto. Se você está sozinho, sem família, adota um filho, adota uma mãe. Vamos orar junto como igreja. Como igreja. Se a sua mãe não está aqui, ore por ela. Fala, mãe, eu queria que a senhora fosse na igreja comigo. Não é a igreja, pastor, mas é o Senhor Jesus. Ele vai se fazer presente na sua vida. Amém? Aleluia. Vamos orar. E você ora aí também. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor. Essa palavra do Senhor, Deus, o que Jesus fez com essa viúva, com um único filho que estava morto, mas o Senhor o trouxe à vida, porque o Senhor é o autor da vida. Nos encha de esperança daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e na vida de pessoas que nós amamos. E o Senhor nos convoca a amar o mundo. O Senhor nos convoca a amar pessoas. Que a gente, Deus, possa ser usado pelo Senhor no consolo de pessoas que estão sofrendo. E na autoridade do Senhor nós podemos eliminar lágrimas,
fazer com que lágrimas de choro, de pranto se tornem lágrimas de alegria, de esperança, porque a Tua palavra nos dá esperança, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação e transformação de pessoas. E nós colocamos vida de pessoas nas Tuas mãos nessa manhã. E nós clamamos, Deus, por pessoas que vão ser ressuscitadas pelo Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças